Mas tem alguns assuntos que são tão absurdos na saúde pública desse país, e saúde pública é um escândalo que está acontecendo, que parecem até brincadeira de mau gosto. Presta atenção nesse caso aqui, tá? Vamos falar da Érica, que foi diagnosticada com câncer de medula óssea, isso em dezembro do ano passado. Pergunta se ela foi tratada adequadamente até agora. Esse tratamento foi marcado para começar em janeiro aqui de 2014. Só que até agora ela ainda não foi chamada. Fila. Câncer, gente. Veja aí, acompanhe com atenção a reportagem do patrulheiro Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos na Vila Gomercindo, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. Viemos até aqui para conversarmos com a consumidora Érica Casco, que teve a sua vida mudada repentinamente quando em 2008 ela acabou descobrindo que tinha um problema de trombose nas veias do abdômen. De lá para cá, a Érica perdeu o emprego, passou a ter problemas de saúde gravíssimos e tudo isso hoje é uma realidade na sua vida. Uma pessoa normal, Érica, que tinha trabalho, se divertia, etc. E tudo mudou com essa notícia. Tudo mudou. Tudo mudou porque a trombose fez com que eu tivesse que mudar completamente os meus hábitos. Eu não posso mais dançar, não posso mais fazer exercícios físicos, o futebol, que era uma coisa que fazia parte, também não posso mais. E a partir daí, até a minha parte financeira foi toda comprometida. 2013, a vida dela piorou ainda mais. Por quê? Porque a Érica foi diagnosticada no dia 27 de dezembro de 2013 com câncer de medula óssea. A medula óssea é um tecido gelatinoso encontrado no interior dos ossos, também conhecido popularmente por tutano, que tem a função de produzir as células sanguíneas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Quando eu descobri o câncer, primeiro que é uma notícia que ninguém espera, né? E quando eu descobri, eu tive que parar de fazer exatamente tudo o que eu fazia anteriormente, porque você não consegue emprego, eu ia começar um tratamento de quimioterapia e aí foi decidido que não ia ser iniciado. E aí, daí pra frente, os problemas só aumentaram. Érica, a gente recebeu a informação através do e-mail que você mandou, que logo depois de ter recebido esse comunicado de que você tinha câncer, você iria iniciar o tratamento já em janeiro, de forma efetiva. Exatamente. Só que isso não aconteceu. Não. E olha só, existe uma lei, é uma lei federal, que diz o seguinte, a Lei 12.732/12, ela é bem clara e diz o seguinte, que a pessoa, quando é diagnosticada com câncer, essa lei assegura o início do tratamento em até 60 dias. Vale também para casos de cirurgia, para tratamento de quimioterapia, tratamento de radioterapia. E hoje ela faz o tratamento num hospital que é referência pelo corpo clínico aqui em São Paulo, que é a Santa Casa de Misericórdia, que infelizmente está passando por sérios problemas. O ambulatório, aonde ela faz o tratamento na Rua Martins Fontes, que fica na região central de São Paulo, está para ser desativado. São centenas de pessoas todos os dias que são tratadas nesse local, no ambulatório. Dos médicos, não se sabe o que vai acontecer. Isso você constatou. Isso. A partir de abril, eles já não sabem nem para onde vão. Na minha próxima consulta, que é só em janeiro, eu nem sei se são os mesmos médicos que vão me atender. O que você precisa? Transplante, o que é ideal para você hoje? Eu preciso de um hematologista oncologista, né? Que entenda o meu problema, porque é um caso raro, e que me trate, porque como eles não conseguem identificar ainda qual é a célula que eu produzo em excesso, que eles arrumem uma forma de descobrir qual é e me tratar. No SUS você conseguiu isso? Não. Não tem no SUS? Não tem. É desesperador para mim, né? Na verdade, você saber que você tem um problema, que é grave, que é crônico, que todo mundo diz você não... Eu já pensei, inclusive, em parar o tratamento e entregar na mão de Deus e ver o que ia acontecer. E a minha médica que faz o acompanhamento na parte de transplante hepático disse, de maneira alguma, se você parar, você vai morrer. Você foi num médico, uma médica, né?
R$900 a consulta, ela não teve dinheiro para pagar. Não. E teria que pagar quanto Sim. mais? 600 para o retorno? Reais de retorno, fora todos os exames que ela pede. Então, para mim é inviável. É inviável. Bom, então vamos ligar lá na UBS, aqui do Jardim Mansur, para tentar buscar esse encaminhamento para um hospital de referência aqui de São Paulo. Vamos fazer essa ligação. Alô? Alô, bom dia, com quem fala? Silvana? Oi, Silvana, quem fala é Érica. Eu sou uma moradora aqui do bairro e eu estive aí no dia 27 de novembro porque eu tenho um câncer de medula e eu pedi ao Dr. Daniel se ele podia me ajudar com um encaminhamento para um hospital que fosse especialista no meu caso. Como eu faço tratamento na Santa Casa de Misericórdia, ele disse que eu teria que tentar inicialmente por lá. Mas eu não estou conseguindo. Eu queria saber se vocês podem me ajudar. Mas a senhora já iniciou que tipo de tratamento lá? Pois é, o tratamento ainda não foi iniciado porque eu aparentemente estou bem. E eles consideram que as outras pessoas são prioridade. Só que eu já tenho há 1 ano o diagnóstico de câncer e eu estou tentando me tratar. É câncer aonde que a senhora falou? Na medula. É, porque geralmente é o hemato mesmo que cuida, né? É o hemato. Ela vai controlando. O que a gente pode fazer por aqui é o que a senhora já fez, é passar na consulta com o clínico, ele vai fazer o encaminhamento para oncologia, né? Através de exames confirmados, né? Ou se for o caso aí, se for aí o oncologista encaminha para hematologia, todo o encaminhamento da unidade básica é via clínico. Tá, e eu consigo passar com o Dr. Daniel novamente quando? Qual é a agenda dele? Então ela tem que vir aqui agendar e ver o dia para que dia que tem agora. Provavelmente é só para fevereiro. Obrigada pela atenção. Bom dia. Bom dia. Quer dizer, super atenciosa, mas na verdade É só sempre fevereiro. assim. É sempre assim. É sempre assim. Você chega lá, aí tem dificuldade. Tem toda vez não posso. Tem que esperar. É sempre muito difícil. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma ligada agora para Santa Casa de Misericórdia, onde ela faz o tratamento com o hematologista. Vamos ligar então lá, Erika? Vamos. Santa Casa? Vamos ligar. Tá bom. Imagina dentro? Olá, boa tarde, bom dia, com quem eu falo? Daniela? Oi, Daniela, quem fala é Érica. Eu tentei marcar consulta, eu só consegui marcar consulta para janeiro. Eu estou há mais de 90 dias sem fazer um coagulograma. Eu sou uma paciente que tenho neoplasia, eu sou uma pessoa que tenho trombose, eu não posso ficar tanto tempo Então, sem... mas por enquanto os ambulatórios estão normais. A médica não está se recusando, provavelmente é porque não tem vaga. Não é que não vai ter atendimento. Eu estou esperando o tratamento do meu câncer de medula há 1 ano. Então, mas aí, assim, a senhora está na fila de espera, não é isso? O que continua assim, às vezes não tem a especialidade ou não tem vaga, por isso que está na fila de espera. Uma pessoa pode ficar com câncer esperando há 1 ano. Então, mas aí não é, assim, é de acordo com o que a unidade disponibiliza. Eu não sei como que, se a Santa Casa não tem essa especialidade ou não tem vaga, eu não sei como informar a senhora, entendeu? Não. É só quando realmente surgir a vaga. Tá bom, então, Débora. Obrigada, viu? De Bom nada. dia, tchau. Tchau. Bom, essa é a situação que está sendo vivida, não somente pela Érica, mas por outras pessoas no Brasil, enfim, em vários pontos desse imenso país que precisam de assistência médica e, infelizmente, não conseguem. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. A sensação que a gente tem é como se do outro lado da linha, a pessoa que está com câncer tivesse sendo considerada assim como uma pequena reforma no sofá, um eletrodoméstico que a gente tem que consertar, mas não está dando para ser agora, pode ser no mês que vem, não tem problema, depois ele volta a funcionar. Ou se fosse um carro assim, vamos fazer uma reforma num carro. É uma pessoa vai definhando, vai ficando cada vez mais grave a situação, até o ponto em que ela não tem mais chance de cura. Nós estamos falando de câncer de medula. A gente convidou, inclusive, além da Érica que está aqui, você olha para a Érica, você diz mesmo, uma pessoa bonita, cuidadosa, vaidosa, trabalhadora, só que a vida dela mudou a partir do momento que surgiu esse problema. E já faz mais de 1 ano.
E a gente convidou também o Dr. José Carlos dos Santos, que é o nosso consultor para esses casos que a gente quer entender até como é que isso funciona, câncer de medula, o que a medula representa dentro do organismo humano. Agora, eu vi uma frase que ela disse, ela falou assim, olha, eu até já pensei, falando para o Cavalcante, eu até já pensei, sabe, em desistir e entregar para Deus. E aí eu lembrei de um cidadão que foi afetado pelo vírus Ebola, isso lá na África. Não chegou aqui ainda esse problema, mas... E ele disse assim, ele conseguiu superar a doença, ele disse assim, olha, tem um certo momento que o negócio é tão forte, tão bravo, que a gente até pensa em desistir de viver. O que as autoridades querem? Que as pessoas, porque tem um tratamento caro e complicado e complexo, que exige eficiência, exige pressa, exige médicos bons, exames especiais, vocês querem o quê? Que as pessoas que estão com esse tipo de problema, elas desistam de viver? Não. Se depender da patrulha, não, né, Celso? Pois é. E o caso dela, Brito, é complicado. Eu vou explicar por quê. Porque além do problema da doença que ela está enfrentando, ela enfrenta um problema financeiro. Ela não tem trabalho. Ninguém quer dar um trabalho para ela. Ela procura a Previdência Social para ser afastada por doença. A Previdência olha para o estado físico dela, uma mulher o bonita. Médico nem a examina. Mas, Celso, tem todos os laudos clínicos, tem já a constatação do câncer de medula, ela tem problema de trombose, tem uma série de coisas que eu acho que, eu que não sou médica, não entendo nada, se fosse pegar aquilo na mão, eu ia falar, bom, ela tem direito ao auxílio doença, ao menos isso. E por que não? É. Só porque ela é bonita e bem cuidada? Pois é o que os médicos dizem para ela. Né, que porque ela tem uma aparência boa, o que está por dentro, o que está acontecendo com ela, não vale absolutamente nada. Então ela não pode ser afastada, mas também ninguém quer dar um emprego para ela, porque imagina que ela constantemente tem que procurar o médico, tem que fazer exames, tem que fazer acompanhamento. Então ninguém quer dar emprego, bem que ela já tentou uma quantidade imensa de empregos, só que ninguém quer dar emprego. Aí ela vai no INSS, o INSS, que é a Previdência, não afasta ela. Moral da história, ela não sabe o que fazer. Não consegue o atendimento, não consegue se tratar para poder trabalhar, não consegue trabalho. Mas ela conseguiria trabalhar, essa? Celso? Érica, você tem alguns sintomas? Você conseguiria trabalhar na boa? Você tem dores? O que você sente? Bom, na verdade, por conta das varizes, eu corro risco sempre de ter uma hemorragia. Dependendo da minha coagulação. Vou contar a história, eu queria ouvir o Dr. Zé Carlos para que vocês entendam o que está acontecendo com ela. Ela teve trombose no abdômen. E aí o que acontece? As veias que estão em volta da veia que teve trombose, aí depois o Dr. Zé Carlos vai explicar direitinho, elas acharam um caminho. O corpo humano trabalha sábio, né? Então, à medida que você impede a passagem de sangue numa veia, acha outros caminhos. Essas veias se dilataram. Essas veias têm varizes, isso no abdômen dela. Qualquer coisa, qualquer esforço, qualquer problema que ela tenha, uma veia dessa pode romper. E se ela tiver uma hemorragia, mas nem que ela esteja dentro do hospital, se eu tiver errado, o doutor Zé Carlos me corrija. Mesmo, Dr. José Dificilmente vai salvá-la. O problema é o seguinte, todo o quadro dela começou por trombose de veia porta. A veia porta é um sistema de veias que recolhe todo o sangue já usado do abdômen, dos membros inferiores e leva para o fígado. Inclusive pega de esôfago e estômago. Isso antes dela descobrir o câncer, né? Antes de saber eles foram atrás do câncer porque ela foram 3 episódios de trombose. 2 episódios de trombose. Porque é raro isso numa jovem. É uma doença para pessoas mais idosas. Mais idosas. O que acontece? Bloqueio aqui é como você mostrou na enchente. Entope o lugar, o sangue tem que ir para um lugar. Vai subindo, vai ficando represado nessas veias que estão no estômago e no esôfago. Vai formando uma hemorragia. Chamam varizes esofagianas e varizes gástricas. E elas podem romper. Por exemplo, você comer um pãozinho com ponta muito duro, ele pode machucar. Ela pode ter um sangramento. Até mesmo isso? E é muito comum isso, Ana, na esquistossomose, aquela barriga d'água que o pessoal tinha. Todos têm varizes de esôfago e de estômago.
E tem também aumento do baço, que é um dos motivos que estão dizendo que ela não pode fazer uma cirurgia tão complexa. Que Agora, o baço doutor José Carlos, para a gente não perder o fio da meada do caso da Érica, né? Tudo começou a partir dessa trombose que o senhor está explicando no abdômen, e aí evoluiu para chegar ao câncer, ou era já o câncer que estava comprometendo o abdômen e provocando isso? Foi por conta disso que ela descobriu, né? Ele mexe na coagulação dela. Tanto que você vê um lugar que ele chama de trombofilia. Ela favorece a formação de trombos. E aí formou o trombo. O trombo é um entupimento, um coágulo que faz. Na veia. É um coágulo de sangue que entope. E por conta disso, ela tem que tomar remédios anticoagulantes. Ou seja, se ela tropeçar, cair, se machucar, romper, rasgar qualquer parte do corpo dela, vai sangrar ela vai e ter dificilmente vai coagular. Não, nem pode passar no dentista. Não pode ir no dentista. Não pode, porque qualquer sangramento começa tomando o remédio que ela tem que tomar para não fazer coágulos de novo, ela começa a sangrar e não para mais. Qual é o tratamento para isso? Tem cura? Ela pode zerar esse problema? Enquanto ele responde, eu queria fazer uma colocação. Robson, por favor, vamos ligar lá no AMI, porque o AMI é ambulatório médico de especialidades. Ora, se ela não consegue chegar através da UBS num especialista, ela precisa de um especialista, né, um oncologista. Se ela não consegue chegar no AMI, que é um ambulatório médico de especialidades, foi criado para isso, tem que ter especialista. É ligado à prefeitura ou ao Estado, hein, né? Celso? É prefeitura ou Estado? É do Estado. Do Estado. Doutor José Carlos, tem cura, ela pode zerar isso, ou ela corre o risco de chegar num ponto da curva em que não tem mais jeito? Tem que fazer Vamos pensar o transplante seguinte, também, eu não, queria até o transplante de essa fígado pergunta. pensado é porque como entupiu a veia porta que leva o sangue para o fígado, teoricamente o aporte de sangue para o fígado está diminuído, esse fígado não está produzindo. Eu teria que fazer o transplante do fígado e com o sistema porta junto. Nossa, que Só complicado. que isto seria o seguinte, imagina tá pegando fogo na tua casa, do fogão. Você liga um ventilador para jogar fumaça para a janela. Só que você não vai apagar o fogo. Você só vai jogar a fumaça Só para vou fora. jogar para fora. Porque eu preciso tratar a causa original, que é o quê? A neoplasia mieloproliferativa da medula, que é o que está causando isso. O que eu estou entendendo aqui, doutor José, é que o caso dela é muito sério. E ela É está muito ela tá sério. 1 ano esperando pelo começo do tratamento de câncer, que fez evoluir o quadro dela para isso que está hoje. Por exemplo, ela está com programação, foi pedido para ela, para fazer endoscopia e fazer esclerose das varizes. Aquela esclerose que as mulheres fazem dos Pra veinhos. secar os vasinhos. Só que nós fazemos no esôfago, você faz uma amarração, você faz um aplique para que ela não sangre. Ela está... Quanto tempo você está esperando? Há um ano. Há um ano ela também, está esperando vaga. isso também. Então, o problema é que está assim, Isso tudo... pela Santa Casa, pela Santa Casa que está atravessando uma fase terrível. Aqui estão descobrindo um monte de fraudes lá, devendo, mas não vem ao caso agora. Mas agora a Fernanda está no ar agora, que deve ser do Ambulatório Médico de Especialidades do AMI, né? AMI. A Fernanda é o nome dela, Celso. Alô, Fernanda? Alô? 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 Estão vendo que tem gente na linha conversando, inclusive. Alô? 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 Olha, eu vou pedir para o Robson puxar para a Ligar de produção de novo. Ou a gente liga de novo. Pelo que eu notei ali, eles estão falando que eles já identificaram que nós estamos ao vivo aqui pela Rede Record. Você então eles põe estão um medo. chamando o outro lá para ver o que eles vão falar. Né? Você põe medo, Celso. Agora, doutor, o Mas Brito te fez... medo para quem está fazendo coisa errada, Exatamente. né? Porque quem não está fazendo coisa errada não precisa ter medo. Agora, o Brito te fez uma pergunta se isso tem cura. Eu tenho 2 etapas. Primeiro, eu preciso de um controle. Ela não está controlada. Ela está controlada, como eu disse, o ventilador não está deixando vir a fumaça em mim, mas o fogo está lá. A cura, eu preciso pagar o incêndio. Então, o que ela está fazendo? Ela está tomando um remédio para não fazer novos trombos. Só para não Só para coagular. isso. Mas se ela tivesse se ela tivesse estando sendo tratada nesse momento, ela teria chance de cura. Então. Teria chance de cura. É uma Hoje- cirurgia, doutor? Não, é tratamento quimioterápico. Quimioterapia. Vamos pensar uma coisa. Apagar o incêndio verdadeiro seria tratar a neoplasia mieloproliferativa, é um tratamento clínico.
Agora, ela já tem complicações que ela vai ter que ter um acompanhamento com um cirurgião geral, com um hepatologista. Essas varizes estão rompendo ou não estão, o fígado está funcionando ou não está. O baço funciona como para, vamos dizer, quebrar lixo. O baço pega as células velhas do sangue, quebra e joga fora. O baço dela é crescido, então ele quebra mais. O que impede, inclusive, de ter um diagnóstico correto, né? Exatamente. Então, uma coisa é controle, outra coisa é cura. Eu posso fazer a cura do fogo, que seria tratar a doença mieloproliferativa. Que é o ideal. Que é o câncer, que é o câncer. Só que ela já está num estágio com uma série de complicações, Brito. Já pelo tempo que passou. Pelo tempo que da evolução. Que é mais de um ano. Resolvido lá atrás. Mais de um ano que descobriram que ela tem esse câncer de medula. Espera aí, Érica, a gente vai continuar tentando falar com o AME, seja com quem precisar que for aqui, nós vamos falar para resolver o teu problema. Obrigada. Mas a patrulha não para enquanto a gente tenta a ligação, temos outro caso. Temos sim, e também se trata de saúde, mas nesse caso não de saúde pública, e sim de planos de saúde. Você de casa lembra da Marilene? Ela esteve aqui no programa da tarde reclamando que a mãe dela, uma senhora de 87 anos, não estava recebendo o atendimento adequado do plano de saúde que ela havia contratado. O programa da tarde foi atrás dos responsáveis e você de casa confere agora como essa história terminou. Preocupada com o estado de saúde da mãe, a dona de casa Marilene Miranda resolveu procurar a Patrulha do Consumidor e postou um vídeo na internet pedindo ajuda. Porque minha mãe teve um AVC. Olha a situação da minha mãe, Celso. Por favor, me ajude. A mãe de Marilene sofreu um acidente vascular cerebral em 2013 e, a partir deste momento, necessitou fazer fisioterapia. O problema, segundo a Marilene, é que o plano de saúde contratado pela família está dificultando o atendimento da dona Enedina em casa. E eu falei para eles mandar um fisioterapeuta, que era para fazer a fisioterapia na minha mãe. Inclusive, eles mandaram, mas em julho de 2013, eles suspenderam. E eu pago o convênio dela todo dia 5, dia 6. Então, as pessoas que fazem tudo direitinho, têm direito. Eles mandaram uma enfermeira aqui, mas fez um examezinho, foi embora, mandou uma fisioterapeuta para nós ensinar não, que ela não ficou 10 minutos para nós fazermos na minha mãe. Então, minha mãe, do jeito que ela se encontra, ela tem que fazer um fisio que faz bem feito, no máximo 40 minutos. Assim, eu prefiro 3 dias por semana, não quero mais do que isso. E também eu quero um médico cada mês. Também eu quero um médico aqui para examinar minha mãe. E também eu estou querendo também que eles mandem um neuro para fazer uma avaliação na minha mãe, porque minha mãe está fraca da mente, porque o AVC, ela mexe com a mente. Então, tem hora que ela bebe o remédio, tem hora que ela não bebe, tem hora que ela come, tem hora que ela não come. Eu quero assistência para minha mãe, mais nada. Diante da situação, a consumidora esteve no palco do programa da tarde e Celso Russomano explicou o que diz a lei em casos como este. A lei dos planos de saúde obriga o tratamento por inteiro, ou seja, ela teve o AVC, ela tem direito sim à fisioterapia e se ela não pode se movimentar, ela tem direito à visita médica. Todos os tratamentos autorizados pelo Conselho Federal de Medicina fazem parte da lei. Portanto, quando o plano de saúde disser para você que você não tem direito a alguma coisa, a primeira coisa que você deve perguntar é o seguinte: aonde está escrito na lei? Porque não adianta estar escrito no contrato. Eu já peguei contratos aqui de planos de saúde que diziam que a pessoa não tinha direito, só que o contrato, ele feria a lei, ou seja, ele estava contra a lei. O que vale, gente, é a lei. E a lei é essa, 9.656, de 3 de junho de 1998. Aqui, nesta lei, você vai encontrar os seus direitos. E não aceite, como não está aceitando a nossa consumidora... Marilene. Não, exatamente, a Marilene, não aceite o não.
Vá atrás dos seus direitos. Nossa equipe entrou em contato com o plano de saúde, que tentou explicar o caso. E Celso, deixa eu te explicar. A fisioterapia, é claro, está concedida nos dados termos da lei. Ninguém pretende, até porque a ANS é bastante rigorosa nessa fiscalização, você sabe disso. E é uma coisa tão própria do atendimento de saúde que nem cogita negar o atendimento. A questão está na fisioterapia em domicílio. E isto não é nem a Sim, lei mas ok, se a fisioterapia está contemplada e ela não consegue veja bem, e ela não consegue se movimentar, então o plano de saúde tem que fazer a visita à casa dela e o veículo do plano de saúde leva ela até o hospital, então, ela faz a fisioterapia e volta. Você está com a lei 9656 na mão, você bem vê que o atendimento domiciliar é uma exclusão. Claro que isso seria o ideal, mas isso seria utópico. Não numa mensalidade na faixa de R$300. Isso importa aos operadores que isso oferecem, e aqui em São Paulo Doutora a gente não Tereza pode Cristina, falar em a gente não contrato pode, de a gente, adesão. desculpe, a gente não pode aqui discutir o sexo dos anjos, se o anjo é homem ou se o anjo é mulher. O que a gente tem que ter aqui é o atendimento. Se o atendimento vai ser prestado no hospital, não tem problema nenhum. A ambulância vai lá, busca a mãe dela, leva para o hospital, faz a fisioterapia e volta. Ela não tem como transportar a mãe dela, ela é pesada, ela também é idosa, ela não tem como levar até o hospital. A mãe dela já não está sentando mais de tanto tempo que ela está sem fisioterapia. Ela até pagou uma fisioterapia particular para a mãe dela, só que ela não conseguiu manter isso porque custa caro. Então a gente precisa arrumar uma saída e o plano de saúde tem que atender, né? Ora, se ela tinha fisioterapia... Nós temos aqui marcado para designado em março de 2014 6 sessões com a fisioterapeuta Sueli. Eu acho que essa informação já foi transportada para ela. Você tem isso é a liberalidade do plano. Peraí. Ela disse que não tem informação nenhuma, que nunca foi passado. Se existe isso, nós temos com o problema resolvido. À medida que ela tem 6 visitas de fisioterapia em março, e isso vai dar, esse trabalho vai ser continuado, a gente não tem mais por que reclamar. O que a gente está reclamando aqui é o atendimento. O agendamento de 6 sessões para março de 2014 com a fisioterapeuta Sueli. Não. Tá bom, então vamos ver. Nós vamos acompanhar o tratamento dela, é isso que a gente espera. Então nós vamos manter contato e eu vou acompanhar agora o tratamento da mãe da Marilene para ver se a gente tem o atendimento. Ótimo. E eu volto aqui para dizer, teve o atendimento, parabéns ao Prevent se isso acontecer, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Resta saber se a mãe da dona Marilene recebeu o tratamento prometido. No dia seguinte, eles já ligaram aqui. Hoje vem o fisio 2 vezes por semana. Vem o médico, vem enfermeiro. Assim que eu cheguei aí, que eu voltei, veio psicóloga, assistente social, tudo eles vêm aqui. E por isso eu só tenho a agradecer você, muito obrigado. O programa da tarde, Patrulha do Consumidor, eu só tenho a agradecer porque sem vocês, minha mãe estava aí na pior, mas graças a Deus, primeiramente Jesus Cristo, segundo vocês. Porque minha mãe está, graças a Deus, tendo assistência que ela precisa. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Eu não vou dizer que é ponto, eu vou dizer que é vitória dessa família aí. E eu acho tão lindo isso, cara. Porque a gente um dia vai ficar velho, a gente espera que consiga chegar até lá, né? Todos nós, Brito. Pois é, e vocês viram aí, é o carinho de uma filha que já tem uma certa idade pela mãe de 87 anos. Como ela gosta dessa mãe, como ela cuida com carinho. Assim, esse é o carinho que as autoridades deveriam dar pra gente também como cidadão, quem paga imposto, né, Celso? É verdade. Eu fico feliz de ver que a doutora Tereza Cristina, lá da Prevent Senior, fez uma promessa pra gente aqui, cumpriu a promessa, ela está tendo atendimento, nós estamos acompanhando. Quando são casos assim, que requerem um atendimento contínuo, nós continuamos acompanhando, sempre a gente dá um telefonema para saber se está tudo bem. Então a Prevent Senior está cumprindo o que foi prometido e eu fico muito feliz que a dona Enedina, que é essa senhora de 84 anos de idade, tenha o seu atendimento e possa viver dignamente, considerando que todos nós seremos idosos um dia, todos.
a menos que a gente morra cedo. Então, nós seremos idosos. Então, o que nos reserva no futuro, inclusive para quem nega hoje atendimento, o que nos reserva no futuro? Será que vai reservar a mesma qualidade de vida que a gente vê dessas pessoas que vêm aqui reclamar na Patrulha do Consumidor? Será? É isso que está dentro da cabeça da Érica, nossa convidada aqui, que trouxe um caso gravíssimo, câncer de medula na medula, e ela já está há 1 ano com isso diagnosticado e não consegue o tratamento adequado. Ela também, ela mora com a mãe, ela tem dentro de casa exatamente o espelho daquilo que a gente acabou de mostrar com aquela outra senhora de 84, que eu falei 87, 84 anos, né? Ela fica pensando no futuro dela, da mãe dela. Você tem razão, eu estou errado. É 87 mesmo? 87 anos. 87. Se bem que com 84 anos, para 87 não faz muita diferença, né? Se a pessoa vive... Olha, Brito, eu acho que nesse período faz muita diferença. Bom, eu espero viver até os 180. Eu falei pro meu filho que ele quer que eu viva sempre, Tomara. né? Então, Érica, a gente está tentando contato lá com o AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, ligado ao Governo do Estado, onde você vai conseguir Agora, olha que engraçado, ela vai lá, aí tem o especialista. Só que o especialista lá no AME, é isso que eu quero saber, não pede nenhum exame para ela. Olha para ela e chegou ao absurdo de dizer para ela, 2 médicos passaram pela vida dela que ninguém merece ter na sua vida, infelizmente. Infelizmente. Isso não é generalizado, deixa eu deixar bem claro aqui, não é generalizado. Até porque de vez em quando eu falo alguma coisa aqui, as pessoas generalizam. Outro dia eu falei da CCE, né, e da Lenovo, e falei que o presidente da Lenovo é um chinês que não respeita o povo brasileiro. E neste dia que eu falei isso, a colônia chinesa se sentiu ofendida. Então eu quero deixar bem claro que a colônia chinesa, eu tenho um carinho muito grande pela colônia chinesa aqui no Brasil, que me recebe com muito carinho em todos os seus eventos, inclusive convidaram a gente para a festa de começo de ano, que vem aqui o maior grupo de apresentação da China. Vocês estão convidados, todos vocês, toda a produção do programa para o evento, vai acontecer no dia 2 de janeiro. Sempre me tratou com muito carinho, não tem nada a ver com a colônia. A gente identifica a pessoa aqui que está fazendo mal. Então, num caso como esse que eu estou falando, não tem nada a ver com os médicos, tem a ver com 2 profissionais. Um que disse para ela que ela devia procurar um trabalho para pessoas com deficiência física, e o outro, uma médica, que mandou ela baixar a calça dela, olhou as pernas dela e disse, você tem pernas torneadas, você se vira com as pernas torneadas. Como é que ela falou? O que ela tem que fazer? Tem que colocar uma máscara, então? Tem que cortar o cabelo, ficar careca, fazer alguma coisa para chamar a atenção desse povo? Baixa as calças, por favor, isso numa perícia médica. Aí eu baixei, ela falou assim, bom, você está aproveitando bastante os seus dias em casa para deixar suas pernas bem torneadas. Está fazendo bastante exercício físico. Disse, doutora, não posso mais, infelizmente. Além de tudo, ainda esse desrespeito, esse pouco caso, esse assédio moral. Né? Quando você vai chamar um break, quando a gente voltar, o doutor Zé Carlos vai falar o que ele acha do que a perícia médica falou aqui nesse documento, a respeito deste caso. É de ficar revoltado. A gente volta. A Érica corre contra o tempo. Ela precisa de tratamento urgente. A gente vai continuar no caso dela e outra. Está previsto que vem chuva de novo para São Paulo. Nossas câmeras, helicópteros, está todo mundo aqui na Record antenado para mostrar o que é que vai acontecer. Porque segundo o secretário de Recursos Hídricos, olha como é que está a situação. A gente acaba de sair de uma seca. Ele falou assim, não é porque deu enchente que a coisa vai bem. Olha que absurdo, as pessoas não sabem mais nem o que estão dizendo. Porque uma hora é seca, outra hora é enchente e confunde até as autoridades que não resolvem o problema. São imagens da situação em que fica São Paulo debaixo d'água todo fim de ano. E quando no fim de ano, como aconteceu ano passado, as enchentes não vêm, aí a gente tem seca. Afinal de contas, vamos entrar num acordo aí, vamos fazer as obras que precisa. As pessoas perdem carro, as pessoas perdem a casa e aí elas vêm cheias de dúvida até a Patrulha do Consumidor, querendo saber, por exemplo... Oi, Celso, eu trabalho aqui em Itaquera, na Campanella, e meu carro foi invadido com a água da enchente aqui. Eu tenho seguro, eu tenho aquela dúvida se o seguro cobre tudo isso ou não, senão... Queria que você tirasse essa dúvida minha aí, senão... Muito obrigado, hein, Celso, valeu. Bom,
A pergunta é muito boa. Tem dois tipos de seguro que são feitos para automóveis. E a gente está falando só de seguro para automóveis, não estamos falando de seguro para residências nesse momento. O seguro para automóvel, que faz todo tipo de cobertura, incêndio, roubo, furto e acidentes de trânsito, ou seja, batidas, etc. e tal. Neste caso, existe cobertura para alagamento, para essas enchentes, não tem problema nenhum. Quando o veículo estiver comprometido depois de um alagamento, e sempre vai ficar... Como aconteceu na quarta-feira na região de Itaquera, que a gente viu dezenas de carros, até inclusive um caminhão que foi arrastado pelas águas. Exatamente. O outro seguro, que é só para furto, incêndio ou roubo, neste caso não existe seguro para o acidente do automóvel, para as batidas, nesse caso não cobre, tá? Mas se o seu seguro não cobrar... Agora, se você não tiver seguro, a prefeitura não faz nada? Eu acho que nós temos outras perguntas falando sobre isso. Vamos ver as perguntas antes, a gente responde já de uma vez. Mas são dois tipos de seguro. Quando você fizer a cobertura do seu seguro, leia a cobertura. Não precisa ler o contrato inteiro. Leia o que o corretor pode falar o que ele quiser para você. Ele tem obrigação de ser correto. Por isso a gente sempre diz, procure um corretor. Então o corretor tem que dizer exatamente o que você está... no que você está coberto em qualquer tipo de seguro que você fizer. Ele tem que te dizer o que está acontecendo e aí você faz ou não, decide por fazer ou não fazer. Okay? Ótimo isso, porque está bem dentro da realidade que a gente vive aí com essas chuvas, tá? Daqui a pouco mais pessoas vão perguntar e o Celso vai tirar a dúvida. Agora, o caso da Érica é prioridade e a gente conseguiu, lá no ambulatório médico de especialidades, conseguiu ser atendido. Vamos ver quem é que está na linha agora. Alô? 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 Caiu de novo. Tá difícil o negócio. Caramba. Não tem problema. Antes foi a Fernanda que atendeu a gente. Se a gente aqui no programa está tendo essa dificuldade toda, eu fico imaginando a Érica um ano esperando um caso de saúde gravíssimo. Se trata de câncer, ela não pode ter uma vida normal, não pode trabalhar. Batendo de tá porta em porta. Tá faltando amor nesse AME, né? Chamando. Será que é o AME? Musiquinha. Tá faltando amor. É do AME. É musiquinha. Mas ambulatório médico de especialidades. Eles foram criados justamente para atender as especialidades. Porque a coisa mais difícil que tem é você chegar no especialista, no médico especialista, né? Quando você está falando do Serviço Único de Saúde, né? Do SUS. Então é isso, é lá que nós estamos batendo a porta, onde tem os especialistas, onde ela foi atendida pelo especialista e não resolveu o problema. Vamos ver. O especialista que é bom nada. A Érica? Érica, me diga uma coisa, enquanto a gente está esperando, como é que você se sente nessa hora? Esse tempo todo aguardando por uma solução, por uma consulta, por um tratamento? Eu tive que pedir ajuda porque eu entrei em desespero. Eu tento e eu, na verdade, me sinto de mãos atadas, porque eu quero resolver o meu problema e eu não consigo. Como era a sua vida antes de descobrir a doença? Eu trabalhava muito, e tinha uma vida normal, gostava de dançar, de sair, de jogar futebol, de fazer... você joga futebol também? E há um ano a sua vida parou, então? Já faz um ano que eu não consigo mais fazer nada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo nada, porque... E nem pode fazer muito esforço, porque se fizer, ela pode a qualquer momento ter o rompimento de uma veia, né, doutor Zé Carlos? Estamos tentando falar com o AME, sabe que a gente está ligando, sabe que é a Rede Record Televisão, sabe que é a Patrulha do Consumidor e sabe mais, se está já com a ficha dela na mão, sabe que ela passou por um médico especialista, foi hematologista que hematologista. Você passou? E o que aconteceu com esse hematologista quando você passou por lá? Bom, os hematologistas, você é atendido primeiro por residentes e tem um chefe de equipe. E então, cada vez que eu vou lá, um residente pega o meu prontuário, tem que contar, um médico diferente. Isso, eu tenho que contar toda a minha história e eles me perguntam: e que tipo de tratamento você tem feito para neoplasia? Eu digo: não tenho nenhum. E aí qual é a reação deles? Aí a reação deles é ir até o chefe de equipe deles e perguntar. Eles falam: Érica, por enquanto você vai continuar do jeito que está mesmo. Gente, é um absurdo isso. Eu tô vendo por o favor, rosto do Dr. Zé olha, Carlos indignado aqui do a lado. indignação do Dr. Zé Carlos. Olha a indignação. Ele fica indignado. E há uma razão para essa indignação. Porque não é esse o procedimento que ele, como médico, há quantos anos? 30? 36. Há 36 anos, que ele aprendeu na escola dele, da escola daquela época, onde medicina
era atendimento às pessoas em primeiro lugar. Depois a gente ia falar da questão comercial. Mas em primeiro lugar estava o paciente. É isso ou estou errado? É isso. Tive o prazer de aprender com grandes professores. Professor Alípio Correa Neto, professor Zerbini, professor Adib. Já tem. Foram os meus professores lá no HC, na USP. Então, quando a gente vê uma história dessa, você vai ter que continuar esperando. Esperando o quê? Esperando morrer? Esperar mais o quê? Esperando essa ligação que a gente não consegue ser atendido por telefone pessoalmente, não consegue ser atendido de jeito nenhum. O que vocês querem? Querem que a Érica, que está saudável, assim, pelo menos ela está aparentando saúde, está com cara de saúde, vocês querem que ela chegue aí mal, gritando, esperneando para poder ser atendida? Aí eles atendem, né? O difícil é até chegar ao diagnóstico. Às vezes o diagnóstico é difícil, complicado, como foi o dela, etc. Já tem o diagnóstico. Trata. Tem que tratar. Mas a gente acredita, viu, doutor José Carlos, que eles vão atender a gente. E eu acredito até que eles deveriam ter a iniciativa de ligar para cá para dar uma satisfação, tá? A gente está esperando que, ou daqui para lá, ou de lá para cá, alguém atenda o caso da Érica. É o AME da Martins Fontes, que para quem não está em São Paulo, fica no centro da cidade, né? Uma região, diga-se de passagem, de poder aquisitivo médio, que não necessita tanto de atendimento como necessita o pessoal das periferias. E enquanto a gente aguarda e tenta daqui, tenta dali falar com esse pessoal lá do AME, a patrulha não para. Pois é, a patrulha não para porque ela tem casos tão graves quanto o da Érica, outros nem tanto, mas a gente está aqui para defender o consumidor. Vamos lembrar agora da história da Patrícia. Ela esteve aqui reclamando do caminhão que ela comprou, mas o chassi quebrou com pouquíssimo tempo de uso e quase causou um acidente a ela. Uma perícia foi feita e constatou um defeito de fábrica que ninguém queria resolver. Aí o programa da tarde saiu em defesa dessa consumidora e nós vamos ver agora o que aconteceu. Patrícia Soriano, empresária, comprou um caminhão da marca Kia para utilizar nas entregas da floricultura, na qual ela é a proprietária. No final de 2009, eu comprei esse caminhão para minha loja, para fazer as entregas, né, levar a minha filha no colégio, buscar flores na Ulambra. Em pouco tempo de uso, o caminhão apresentou um defeito grave em sua estrutura. O chassi foi rompido, quase causando um acidente, quase peguei uma senhora e uma criança. Graças a Deus não aconteceu coisa pior, né? Deu tempo para mim parar e brecar o carro. Convicta de que a fabricante iria se responsabilizar pelo dano, acreditando se tratar de um defeito de fabricação, a consumidora deixou o utilitário na concessionária para conserto. Tirei fotos, e imediatamente levei para eles lá na Kia. Enfim, tomei todos os procedimentos que eu achei que deveria tomar. Mas aí falei que não tinha seguro, eles falaram que não poderia fazer nada. Depois de um mês, eles me ligaram dizendo que eu teria que pagar o conserto, né, que ficaria em 13 mil, mas que não seria mais o mesmo caminhão e que não teria valor de mercado. Como o veículo já havia perdido a garantia pela falta de uma das revisões e sem o respaldo da empresa fabricante diante do ocorrido, Patrícia solicitou o parecer de outra instituição. Decidi por mim mesmo contratar uma empresa, né, para fazer o laudo do caminhão, para ver realmente o que tinha acontecido, e eles contrataram que era defeito de fábrica e que eles estavam já, isso é uma rotina, que como apareceu o meu caminhão, né, tinham mais outros caminhões também com o mesmo defeito. Em seguida, ela procurou a justiça para tentar um acordo. Fiz um BO, fui no juizado de pequenas causas, não teve acordo e eles falaram que eu tinha que arcar com o meu prejuízo mesmo. No palco do programa da tarde, Celso Russomano falou com um representante da concessionária. O ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor é exatamente a concessionária. O caminhão bateu aí, inclusive, bateu, o que eu estou dizendo, foi até a sua concessionária, e eles inclusive relataram pra gente que vocês tiveram toda a boa vontade do mundo em tentar resolver o problema.
problema que esbarrou na Kia. A colocação, e por que eu estou ligando para vocês? Porque como foi feito por aí, vocês estiveram na audiência, etc e tal, eu queria esclarecer, Renato, que esse é um chamado pela lei, né, vício oculto, um defeito escondido. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 26, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, ou seja, o prazo de decadência começa a contar a garantia a partir do momento que ficar evidenciado o defeito. E não é garantia de fábrica, nós estamos falando de garantia legal, a garantia estipulada pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso especificamente, Renato, como a solda rompeu exatamente onde é soldado pelo fabricante, de acordo com o laudo que nós temos aqui, das fotografias que eu vi, eu queria saber o seguinte, existem outros casos como esse, Renato? Não, na minha ciência não. Na tua ciência não. Mas eu tenho na internet alguns outros casos de rompimento no mesmo lugar. E inclusive a pessoa que fez o laudo relatou que isso é um defeito de fábrica. Ora, se é um defeito de fábrica, a Kia não deveria ter feito o chamamento desses proprietários para verificar esse problema e ter feito o recall desses carros todos, Renato? Não, porque na verdade não é comprovado, é contestável esse laudo. Por isso que eu encaminhei e direcionei ela todas as informações e até, por algumas vezes, até o nosso departamento jurídico do Grupo Auto SAP serviu de informações, prestou esclarecimentos de todos os tipos e até assessoria. Me passa, por favor, então, o telefone do fabricante, da Kia, que é fabricante e importador, para que a gente fale com a pessoa certa. Quem que responde por esse problema lá na Kia? O pessoal da engenharia e suporte de atendimento ao cliente. Obrigado aí pela atenção, viu? A produção do Patrulha entrou em contato com a empresa fabricante, mas ela pediu um prazo para se manifestar. E a Kia está dizendo, que é a marca do caminhão, está dizendo que não pretende falar agora, quer analisar melhor o caso para depois se pronunciar. Não tem problema nenhum, a gente faz essa análise junto com a Kia, expõe para a Kia tudo o que está acontecendo e vamos tentar uma solução. Se não houver solução, nós vamos submeter o seu caminhão a uma vistoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é um órgão da Universidade de São Paulo, que vai fazer uma vistoria técnica, vai fazer um laudo técnico para saber se existe um defeito de fábrica. E se houver um defeito de fábrica, o fabricante vai ser obrigado a dar um caminhão novo para vocês. Porque se esse caminhão perdeu o valor de mercado e não dá para trocar o chassi, que é o que foi colocado para o casal, então só lhe resta cumprir o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e trocar o caminhão. No dia seguinte, a consumidora esteve no palco novamente e a empresa tentou explicar o caso. Estamos dispostos a ir até por comodidade à cliente, onde vocês indicarem para a gente mandar um engenheiro nosso da Kia fazer as devidas análises preliminares no caso, tá? No veículo. E, obviamente, a gente vai dar um andamento. Poxa, eu estou vendo que estamos sendo aplaudidos. Olha, eu quero te agradecer, porque tudo que eles querem, faz um ano que eles estão tentando isso, eles querem demais falar com vocês, então você está dando aqui esperança para esse casal que não sabe mais o que fazer. Só para ter uma ideia, eles já perderam os clientes deles quase todos lá na Floricultura, porque o carro do filho dela que está emprestado não consegue transportar a quantidade de flores que eles precisam transportar. Resta saber se a empresa cumpriu o acordo e solucionou o caso. No mesmo dia que eu voltei de lá, eles vieram, pegaram o meu caminhão, né? Levaram, trocaram os chassis, fizeram todos os reparos e trocas que precisavam ser feitos, né? Fizeram a documentação do caminhão também, como foi pedido, e eles cumpriram, né? Meu caminhão tá ótimo, perfeito. Eu agradeço a Programa da Tarde, a Patrulha do Consumidor. Sem vocês eu não teria conseguido isso, né? E ele é muito importante para mim. Agora eu posso continuar com as minhas atividades, né? Levar as minhas flores, enfim, eu agradeço. Muito obrigado. Sem vocês seria impossível. Ponto para a Patrícia, um caminhão de flores para a Patrícia, que finalmente resolveu o seu problema, hein, Celso?
Pois é, eu quero parabenizar a Kia, porque além deste caso, todos os outros casos que nós temos levados para o Luiz Carlos Superti, que é um dos diretores da empresa, eles têm resolvido todos os casos. Então é assim que a gente espera que uma empresa séria conduza os seus negócios. Problemas todos podem ter, mas Claro. o que diferencia um do outro é o quão rápidos são. Exatamente. E Parabéns. atenção, Parabéns à porque empresa. temos novidades em relação ao caso da Érica. Mas para não perder o gancho dessa história do caminhão de flores aí da Patrícia, isso aí tá virando moda agora. Caminhão restaurante, caminhão loja, caminhão O pessoal tá fazendo do caminhão o seu novo comércio. É verdade. Os aluguéis estão tão caros e comprar um imóvel é tão caro que muita gente está aderindo e está virando um nicho de mercado isso aí em São Paulo e no Brasil inteiro. Mas, Érica, atenção, porque é o seguinte, o pessoal do AMA, a Ambulatório Médico de Especialidades, não atendeu o telefone, tá? Eles atenderam, mas desligaram, depois não atenderam. Então a gente imagina que não está havendo assim uma boa vontade, ou no mínimo não está havendo organização suficiente para resolver um problema que é complexo seu, já há um ano com detectado o câncer de medula. Celso, como é que nós vamos resolver esse caso? Bom, tem uma boa notícia para dar. Aí sim. Tem? Tem. Lembra aquele hospital que veio aqui reclamar de que os elevadores não funcionavam porque a empresa... Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho? Sim. Conhece? Lógico. Então, referência. O Pascoal Marracini, aquele diretor que esteve aqui com a gente, disse que vai fazer o tratamento. Ai, que bom, maravilha, olha aí o coração bom. Que Deus te abençoe. Desabafa, Érica. Quem deveria não faz, mas tem pessoas incríveis. Parabéns, Celso. Parabéns. Olha, já é no mínimo a segunda vez nesse tempo recente aqui que nós temos uma atitude pessoal. Tivemos o Dr. Ramires, né? Lá do Instituto do Coração, que a gente mostrou ontem aqui, que ajudou uma pessoa que também não estava sendo atendida, num outro caso. E hoje o do Instituto do Câncer, que veio aqui com um problema, também houve. Então uma mão lava a outra, essa que é a verdade, né? Érica. Que bom, Puxa, boa Érica, sorte pra que você, maravilha. viu? Obrigada. Boa sorte, vai Boa dar sorte. tudo certo. Fala Obrigada, o que você quiser, Érica, agora. Pode falar. Eu queria agradecer e queria que as pessoas que passam pela mesma condição que a minha, que não desistam, que corram atrás, que não façam como eu pensei em fazer um dia, desistir de tudo. A gente tem que correr atrás. Obrigada, Celso. Obrigada a todos vocês. Fique forte, fique firme, Esse aí, você vai conseguir. esse aí é o choro, é a emoção de uma pessoa que sabe que vai ter um tratamento pela frente, que vai ter que fazer, como foi falado pelo Dr. José Carlos aqui, muito provavelmente uma quimioterapia, que sabe que a vida para ela não vai ficar fácil, porque ela conseguiu esse tratamento. Mas também tem toda a dignidade, tem a maneira carinhosa como a pessoa deveria ser tratada. Agora tem futuro, Brito. Pelas autoridades. Agora tem futuro. E ela nunca foi tratada com essa dignidade até hoje. Mas aqui na Patrulha do Consumidor, finalmente, surgiu a solução. Boa sorte, Érica. Obrigada. Obrigado, José Carlos. Obrigado, doutor. Valeu. Ô, Celso, chuva chegando a São Paulo novamente. Verdade. Todo mundo fica, e ainda mais sexta-feira, que muita gente que durante a semana não sai de carro, hoje sai porque vai viajar, ou porque vai para balada, ou porque tem compromisso com a família. Então, é complicado, já temos as imagens chegando aí, a água começa a cair em São Paulo e a preocupação vem para cima do cidadão que paga imposto, mas que não é tem o consumidor. retorno. Que é o consumidor. Que é o consumidor do serviço público. E por falar nisso, Celso, eu te fiz até a pergunta sobre se a prefeitura ela pagaria, no caso de um acidente aí do carro, por conta das chuvas, e você falou para mim para esperar porque alguém poderia fazer essa pergunta. E realmente o Marcos, que ele é serralheiro, ele tem uma pergunta parecida com isso, veja só. O meu carro foi atingido pela enchente, tá? E não tem seguro. Eu gostaria de saber se a prefeitura deve arcar com o meu prejuízo. Marcos, sua pergunta é ótima. É ótima para deixar claro a todos que estão nos assistindo qual a responsabilidade do poder público municipal, né? Da prefeitura, de qualquer cidade do Brasil, não é só de São Paulo. Veja, em primeiro lugar, manter limpo os logradouros públicos, ou seja, as ruas da cidade.
fazer a limpeza dos bueiros, né? Fazer o tratamento das águas fluviais, limpar os córregos, tomar todos os cuidados para que não aconteça o que nós estamos vendo, as enchentes, né? Os alagamentos que a gente vê na cidade de São Paulo. Então, quando houver esse tipo de problema, já que o prestador de serviço é o poder público municipal, ele é o responsável. Vou fazer aqui um exemplo. Você está numa estrada, passa lá, o rio leva a estrada, o teu carro cai no buraco. A estrada o que é? Estadual? Então o Estado vai pagar a conta. A estrada é federal? O governo federal vai pagar a conta. A estrada é municipal? É uma rua? Então é a prefeitura que tem que pagar a conta. Eu posso então cobrar da prefeitura? Exatamente. Sim? Pode cobrar da prefeitura. Isso fica muito claro. No artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o que é fornecedor. Está aqui, olha. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, se os entes públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, nós já falamos disso daqui, então, nós já falamos disso aqui, então está valendo. Aí, além disso, o Código de Defesa do Consumidor fala que direito básico do consumidor, no artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Está aqui no inciso 10º do artigo 6º. Se não cumpre isso daqui, vai cumprir o artigo 22, porque já que não cuida dos bueiros, não limpa como deveria fazer, etc e tal, o artigo 22 é claro também. Diz o seguinte, os serviços públicos, deixa eu abrir o código aqui para mostrar para vocês. Os serviços públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, que dê a segurança onde existe enchente. E quanto aos essenciais contínuos, no caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e reparar, aí que vem o caso, reparar os danos causados na forma prevista nesse código. Tá, mas como é que eu faço para a prefeitura cobrir isso? Muito bom. Perdi meu carro lá, eu não tenho seguro, com quem que eu falo? Por onde eu começo? Duas situações. Primeiro, por iniciativa do prefeito, ele deveria mandar uma ação, um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores e na Câmara dos Vereadores seria votado, né, o pagamento e indenização às pessoas que foram vítimas da enchente. Mas isso nenhum prefeito Mas isso não vai acontecer. fez que eu tenha conhecimento. Se algum prefeito já fez isso, por favor, me relatem que eu faço questão de deixar público aqui. Porque nenhum faz. Deveria fazer, que por lei ele pode pagar. Ele não pode pagar direto. Por lei ele pode pagar. Ou por uma ação judicial contra a Fazenda Pública. Ou seja, é uma instância da Justiça que julga os casos contra o município, contra o Estado e contra a União. Você pode mover uma ação e o Estado, ou seja, o município nesse caso, vai ser obrigado a pagar. Celso Russomano, e na Patrulha do Consumidor de segunda-feira, o que você vai trazer? Pois é, segunda-feira nós temos o caso de uma senhora que ganhou de presente uma máquina para fazer pão em casa. Ela adora fazer pão em casa. Pois é. E aí, o genro dela deu a máquina para ela, pagou no cartão de crédito e disseram que ele só ia receber quando terminasse todas as parcelas do cartão de crédito. Que isso? Pois é. Mas se terminaram as parcelas, ninguém entrega a máquina, nós vamos ver isso na Patrulha do Consumidor, esse e outros casos. Na segunda-feira, até lá, se Deus quiser. Tchau, gente. Bom fim de semana, Celso. Boa sorte, Érica, doutor José Carlos. Muito obrigado.